Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 3 pessoas foram presas suspeitas de lesar empresas estrangeiras em milhões de reais. As vítimas compravam toneladas de produtos como soja e açúcar, mas nunca recebiam as mercadorias. Obras de arte, peças de coleção e objetos de valor foram apreendidos na casa de Fabiola Gottesman. A mulher de 58 anos é a principal suspeita de um esquema milionário contra clientes estrangeiros. Milhares de toneladas de açúcar vendidas em contratos de exportação e jamais entregues. Eles movimentam empresas durante alguns anos ou até adquirem negócios regulares, alteram a natureza e o ramo social dessas empresas. Eles têm pessoas do ramo do comércio de importação e exportação que são comparsas, que acabam captando essas vítimas e direcionando para essa negociação. Segundo a polícia, os quadros e outros itens encontrados na casa da suspeita podem ter sido comprados para lavar dinheiro. Para conquistar a confiança dos representantes das empresas estrangeiras, a quadrilha marcava reuniões em escritórios grandes e em endereços nobres. Os locais normalmente eram alugados. Assim que as vítimas pagavam um adiantamento pela exportação, os estelionatários alegavam atraso no embarque da carga e depois deixavam de responder às mensagens. A polícia investiga um cheque de 3 bilhões e 397 milhões de reais que teria sido usado como suposta garantia de compra de uma carga de açúcar. 2 homens que trabalhavam para a Fabiola também foram presos. Outros 2 estão foragidos. Bom, basicamente, nós temos 3 mentores intelectuais desse golpe que já atuam há mais de 10 anos nessa prática. E temos até laranjas, da própria família, que são utilizados para abertura de empresas e entram como sócios dessas empresas. Até agora, a polícia descobriu 2 contratos feitos pelos estelionatários. Uma venda de 45 mil toneladas de açúcar para o Canadá e outra de 20 mil toneladas para os Estados Unidos. Em apenas um dos casos, a vítima estrangeira perdeu o equivalente a 9 milhões de reais. São Paulo enfrenta 3º dia de enchentes e transtornos. Chuva também alaga cidades da região metropolitana e no interior paulista. 4 agentes de segurança pública do Rio de Janeiro são mortos em 48 horas. Na volta do ano judiciário, o presidente do Supremo defende a união dos 3 poderes. Em mensagem ao Congresso, o presidente Lula reafirma compromisso com o equilíbrio fiscal. Estados Unidos suspendem a taxação de produtos do México e do Canadá por 1 mês. E no futebol, Neymar faz o primeiro treino pelo Santos antes da estreia. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Desde o início do ano, 4 pessoas morreram na cidade de São Paulo por causa dos temporais. Nos últimos 3 dias, já choveu 65% do esperado para todo o mês de fevereiro. O Jardim Pantanal, na Zona Leste, foi uma das regiões mais afetadas pelas chuvas. 3 dias depois do primeiro temporal do fim de semana, as ruas ainda estavam completamente alagadas. Pessoas eram resgatadas em botes. Entre elas, um bebê de colo, socorrido por um guarda metropolitano. Muitas famílias tiveram que improvisar para deixar os imóveis tomados pela água. Com a previsão de mais temporal, o sentimento é de medo. O pessoal não sabe até quando vai chover e até que altura a água vai estar entrando dentro das suas casas, né? Aqui no Jardim Pantanal a situação continua crítica. Nesta rua onde nós estamos, em alguns pontos, a água está batendo na cintura. Muitos moradores estão arriscando deixarem os imóveis, mas enfrentando muitas dificuldades, como a gente consegue observar. As pessoas vão caminhando no meio da água, outras improvisam com bicicleta, inclusive com botes. O comércio está fechado por conta desses transtornos. Nós estamos nessa daí, parados nessa situação que vocês estão vendo aqui. Você entendeu? Muita água, a água não baixa de jeito nenhum, tem hora que faz aumentar. Sábado à noite, um homem de 50 anos morreu depois que o carro em que ele estava quebrou numa rua alagada, também na zona leste da capital. O veículo foi encoberto pela água. Só nos últimos 3 dias já choveu 130 milímetros, 65% do esperado para todo o mês de fevereiro na cidade de São Paulo.
O poder público está para ajudar e colaborar emergencialmente aquilo que eles precisavam. Quem estava desamparado, o local para dormir, o cartão emergencial. Houve um crescimento desordenado, a gente aumentou a impermeabilização, a gente tem poucas possibilidades de infiltração, a gente tem rios que estão canalizados, a gente tem ocupação de várzeas, são problemas estruturais. Então, como é que a gente resolve esses problemas estruturais? É essa discussão que a gente tem que ter agora. O município de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, foi um dos mais atingidos pelas chuvas. Moradores começaram a semana entre lama e destruição. A madrugada já começou com muito sofrimento em meio às ruas e casas inundadas. Onde não tinha mais água, a lama ainda era o cenário. Moradores tentavam limpar o que restou. A dona Lucinéia levou um susto quando o muro da casa dela desabou. Eu escutei um barulho, eu olhei pela janela no virada. Aí de repente escutei outro estrondo, aí caiu tudo. Pela manhã, além da lama, muito lixo. Essa rua no centro é cercada por barranco e mesmo com a comporta, a água invadiu a casa da dona Inês, de 81 anos. Voltaram correndo, vamos erguer as coisas, porque mas eu estou sozinha em casa. Eu falei, como que eu vou erguer? Eu falei, seja que Deus quiser. A noite foi difícil também para a família da Ellen. Foi o tempo da gente tentar jogar a roupa dentro do saco e sair. Dormir na rua dentro dos carros, né? Porque o meu sobrinho ficou comigo dentro do carro e a minha irmã na chuva. Não é a primeira vez que eles perdem tudo. Todos os móveis e eletrodomésticos já foram tirados da casa porque foram perdidos e, nesse momento, ela está vazia. A única coisa que a família conseguiu ontem à noite foi colocar roupas em sacos de lixo. Não deu tempo de salvar mais nada. Em menos de 3 horas, a água alcançou aproximadamente 2 metros de altura. Ainda agora é possível ver a marca aqui na parede. Neste momento, a única coisa que a gente encontra são colchões que foram deixados há pouco pela assistência social, o que não garante que a família vai poder dormir dentro de casa. A Defesa Civil alerta para fortes chuvas até pelo menos quarta-feira. O momento é de atenção. A orientação para toda a população que mora nessas áreas de risco é que fiquem atentos à água barrenta descendo do morro, trincas, inclinação de árvore, poste. A gente agora vai tentar correr atrás do prejuízo, né? Que a gente perdeu da cama, geladeira, fogão. Cidades do interior também registraram chuva volumosa. Em Montemor, o rio Capivari transbordou e provocou inundações. O nível do rio atingiu 4,5 metros, quando o normal é 1,5 metro. Mais de 250 famílias foram afetadas. Nas últimas 48 horas, choveu 176 milímetros. A prefeitura da cidade disponibilizou 3 caminhões para ajudar a retirar as famílias de áreas de risco. Um agente socioeducativo morreu hoje durante um arrastão no Rio de Janeiro. Foi o 4º agente de segurança pública morto em menos de 48 horas no estado. A ação parou a linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio. Alexander de Araújo Carvalho, de 46 anos, passava de carro pelo local quando foi abordado pelos ladrões. Ele era funcionário de uma unidade que cuida de jovens infratores e, segundo testemunhas, ainda tentou fugir a pé. Ele é enquadrado por homens de fuzis que tiram o cordão dele, falam que ele é polícia, ele tenta dizer que é degase e, nesse momento, fuzilam ele com diversos tiros de fuzis. A arma do agente foi levada pelos criminosos, que fugiram em veículos de outras 2 vítimas. A Polícia Civil investiga se os criminosos reconheceram a vítima. Alexander foi o 4º agente de segurança pública morto em 48 horas no Rio. Em Duque de Caxias, a Delegacia de Homicídios investiga o ataque ao carro do sargento da PM, Bruno de Abreu. O caso foi no sábado, quando ele estava de folga. A sogra e a filha de 3 anos também morreram. Hoje, parentes e amigos se despediram do tenente-coronel Alexandre Magno Barreto, atingido por um pedaço de madeira quando tentava separar uma briga na zona oeste do Rio. A polícia também fez buscas por envolvidos nas mortes do subtenente Carlos de Alvarenga Costa e de um outro homem. Os corpos foram encontrados num veículo abandonado em São Gonçalo, na região metropolitana. Desde o começo do ano, 11 agentes de segurança pública morreram e 5 ficaram feridos.
No mesmo período do ano passado, não houve mortes. Precisa acender um alerta das autoridades para tomar alguma medida que sane, que sane esse problema de fato e não coloque a população na linha de tiro, seja a população civil, seja os agentes de segurança. A Secretaria de Segurança do Rio informou que leva em consideração os dados oficiais para investir no combate ao crime. O país teve queda na inadimplência, pessoas que deixam de pagar suas contas, em 2024. Só em dezembro, quase 280 mil pessoas conseguiram limpar o nome. Mas especialistas alertam: as taxas de juros altas exigem mais atenção do trabalhador. Foram quase 3 anos de muitas dificuldades. Quando ficou desempregada, a Solange acabou endividada no cartão de crédito e no cheque especial. Faltava dinheiro até para o básico. E nessa época quebrou geladeira, gás acabava, então comida. Eu chorava por dentro, só que minha filha não vê eu chorando por fora. Demorou, mas ela conseguiu sair do sufoco. Em um dos mutirões de renegociação de dívidas no fim do ano passado, reduziu o valor do débito de R$18 mil para R$1.400. Eu sempre estava abrindo um aplicativo, aí eu falei assim que... dessa vez eu pago, dessa vez vai. Eu vou pagar à vista. Ela falou, vai pagar à vista? Eu falei, vou. Aí paguei à vista. Com a negociação entre empresas e consumidores, foram fechados quase 11 milhões de acordos para quitar ou fazer novos parcelamentos de dívidas em atraso. E assim a inadimplência diminuiu. Só em dezembro, 276 mil brasileiros conseguiram sair do cadastro negativo e começaram 2025 com o nome limpo. O valor devido por consumidores foi reduzido em 6 bilhões de reais. O 13º chegando neste período é um dinheiro extra, que as pessoas geralmente não consideram ali no seu dia a dia. Então entrou um dinheiro extra, eu estou nessa situação, estou tendo muito impacto, vou buscar resolver. Com os juros altos na economia, especialistas dizem que é preciso atenção. Este planejador financeiro diz que o primeiro passo é um controle sobre os gastos e não usar o cartão de crédito ou cheque especial como se fosse uma renda extra. Se você não souber usar isso, você vai acabar se enrolando financeiramente. Então busque, dentro do possível, pagar com meios de pagamento que saia na hora da sua conta corrente, que é a forma mais fácil para você não se enrolar. O esforço da Solange agora é para nunca mais ficar com o nome sujo. Tem que olhar bem o que você vai gastar. O presidente Lula recebeu hoje os novos presidentes da Câmara e do Senado. Então vamos direto a Brasília conversar com Luiz Fara Monteiro, que traz os detalhes. Oi, Fara, boa noite. A promessa é de harmonia entre os 3 poderes pelos próximos 2 anos? Olha, Cris, o Planalto acredita de fato que o diálogo tem tudo para melhorar a partir de agora, viu? Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR. O encontro entre o presidente Lula, Davi Alcolumbre e Hugo Motta durou cerca de 30 minutos. Lula afirmou que não vai enviar nenhum projeto do governo sem antes ouvir as lideranças políticas. O encontro foi no Palácio do Planalto. Lula chamou Hugo Motta e Alcolumbre de amigos e disse que eles não terão problemas na relação com o Executivo. Tenho certeza que a nossa convivência será um exemplo de fortalecimento da democracia brasileira. Cada um tendo noção exata do seu papel. Jamais eu mandarei um projeto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, sem antes ouvir as lideranças dos partidos políticos, que é os que vão brigar lá dentro para aprovar esses projetos. Eu estarei torcendo para o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês será o sucesso meu e será o sucesso do Brasil. Os presidentes da Câmara e do Senado se mostraram dispostos a trabalhar com um diálogo mais estreito entre os poderes. É um gesto para o Brasil, um gesto de aproximação, um gesto de maturidade institucional, onde cada um, dentro das suas atribuições, tem que cumprir com as suas obrigações e olhar o que é melhor para o Brasil, mas em especial para o povo brasileiro. A gente não tem tempo de criar crise onde não existe, porque o nosso tempo tem que ser aproveitado integralmente para entregar para as pessoas. O Congresso Nacional estará à disposição para construirmos uma pauta positiva para o país.
A nossa democracia rege a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, que é o que o Brasil precisa. Lula fez sinalizações aos novos presidentes da Câmara e do Senado na expectativa de melhorar o cenário entre executivo e legislativo. De olho em 2026, a intenção é garantir o andamento de pontos considerados importantes ao governo. Pelos perfis de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, a aposta do governo é que haverá alinhamento na pauta econômica. À tarde, o presidente se reuniu com os ministros da Integração, Valdez Góes, e da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira. No encontro, os três discutiram as próximas agendas de entregas no Nordeste e no Norte, que vão ter a participação de Lula. O presidente Lula esteve ainda no Supremo Tribunal Federal e eu volto ainda nesta edição do JR para mostrar como foi a abertura do ano judiciário. Cris e Celso. Até já, Fara. Ainda hoje, casos de bullying aumentam quase 70% em todo o país. E veja também as negociações para a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Família de refém libertado conta como foi o período em que israelense ficou em poder dos terroristas. Donald Trump adia por um mês tarifas impostas ao México e ao Canadá. Um motorista de caminhão continua preso desde a semana passada em uma cratera que se abriu em uma rua no Japão. Autoridades suspeitam de que a erosão foi provocada por vazamentos na tubulação de água e esgoto. A cratera agora está bem maior do que há uma semana. Passou de 5 metros de largura para 40 e tem uma profundidade de 15 metros. Guindastes foram usados para tentar içar o caminhão, mas apenas a caçamba foi removida. A cabine do veículo segue soterrada. O solo na área pode ceder, o que prejudica o trabalho de resgate. Os bombeiros tentaram alcançar o motorista logo depois da queda, mas foram forçados a recuar quando 2 integrantes da equipe ficaram feridos após um desmoronamento de terra. O homem de 74 anos chegou a conversar com socorristas no dia da queda, mas depois parou de responder. As autoridades acreditam que canos de esgoto corroídos podem ter causado o colapso da terra. Agora pediram para centenas de moradores deixarem a região. Agora o futebol. A rodada foi de muitos gols no Campeonato Paulista. E a Paloma Totti já está aqui conosco no JR para falar sobre os jogos do final de semana. Ei, Paloma, boa noite. Corinthians e Palmeiras conquistaram vitórias. Sim, boa noite para vocês, boa noite para você. Venceram e empolgaram as torcidas. O Corinthians bateu o Noroeste e o Palmeiras goleou o Guarani. Inclusive, os dois times fazem o clássico da rodada quinta-feira no Paulistão. O que não faltou no fim de semana foram gols. A rede balançou 25 vezes na sexta rodada do Paulistão. Média de mais de 3 gols por partida. É o recorde do ano até agora. Teve gol de todos os tipos. O Jajá, da Portuguesa, acertou a trave e depois teve categoria para driblar o goleiro e marcar. A Lusa ganhou de 3-2 do Botafogo de Ribeirão Preto, a primeira vitória no campeonato. 5 gols também na goleada do Palmeiras por 4-1 sobre o Guarani. Em um jogo que o destaque foi Estevão. O craque de 17 anos do Verdão, ele ainda não tinha marcado um gol sequer no Paulistão e aí fez logo 2. Primeiro em um belo chute de fora da área. Gingo bateu pro gol! Estevão! E depois de cabeça. Na chance do gol! Palmas para ele que ele merece! Estevão! Gol do Palmeiras! É bom a torcida do Palmeiras aproveitar esses momentos, porque o garoto prodígio vai no meio do ano para o Chelsea da Inglaterra. Ele é muito importante para a gente, mas eu acho que ele é muito importante para o futebol brasileiro, porque jogador como eles tem poucos. E foi o Richard Rios, depois desse escanteio, que deu início à vitória palmeirense. O Rios! Gol do Palmeiras!
Com a derrota, o Guarani ficou com 7 pontos na segunda colocação do Grupo B. Já o Palmeiras está com 11 pontos na segunda colocação do Grupo D, atrás do São Bernardo. E agora por aqui, concentração total na academia de futebol. O Alviverde já trabalha focado, pensando no clássico de maior rivalidade do Paulistão, o derby, Palmeiras e Corinthians. E se o Palmeiras tem Estevão, o Timão tem Depay. O craque holandês quase fez um golaço de bicicleta na vitória do Corinthians por 2-1 sobre o Noroeste. Os gols do Timão foram marcados por Igor Coronado e Thales Magno. Já são 4 no Paulistão. O artilheiro do time é chamado pela Fiel de Thales Mágico. O Corinthians está com uma caminhada tranquila e tem aquela dúvida legal, aquela dúvida que mexe de forma positiva com a cabeça do treinador. Essa dúvida tem nome e sobrenome, é o Thales Magno. Ele está pedindo passagem no time titular do Corinthians. Veja a seguir o primeiro dia de treino de Neymar na volta para o Santos. E veja também, na abertura do ano judiciário, o presidente do STF defende a união dos 3 poderes. O advogado dos policiais militares suspeitos de envolvimento no assassinato de Vinícius Gritzbach foi alvo de um atentado em Sorocaba, no interior de São Paulo. O advogado Mauro Ribas teve o rosto atingido por estilhaços dos vidros do carro que dirigia. Hoje ele passou por exame de corpo de delito e prestou depoimento. O senhor teve alguma ameaça recente, algum indício de que isso poderia acontecer? Nada. Mauro Ribas defende o cabo da Polícia Militar, Denis Martins, e o soldado Juan Silva, suspeitos de serem os atiradores no assassinato de Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em novembro do ano passado. Ele defende também o tenente Fernando Genauro, apontado como motorista da fuga dos assassinos. Policiais de Sorocaba, no interior de São Paulo, apuram a motivação dos tiros disparados contra o advogado. Hoje, investigadores foram em busca de imagens de câmeras de segurança que podem ajudar na identificação dos atiradores. O advogado contou que os criminosos se aproximaram sem dizer nada, que tudo foi muito rápido e ele não reagiu. Os tiros atravessaram os vidros da frente e da lateral do carro. Ferido, Mauro Ribas foi encontrado inconsciente perto de um hospital. Nenhuma hipótese é descartada pela polícia. No Rio de Janeiro, foi preso um dos maiores traficantes de cocaína do país. De acordo com a investigação, o criminoso fez cirurgias plásticas para mudar a aparência e não ser reconhecido. O Serviço de Inteligência da Polícia Federal localizou o traficante numa casa em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Lindomar Regis Furtado tem 46 anos. Ele passou por cirurgias plásticas para mudar a aparência e enganar os investigadores. Na casa dele foram apreendidos R$55 mil em dinheiro. Lindomar tinha mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro e do Paraná. Foragido desde 2022, ele foi denunciado por tráfico internacional de drogas, organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro. 3 anos atrás, a Polícia Federal, com o apoio de agentes internacionais, localizou a mansão onde o traficante estava escondido no Paraguai. Na época, Lindomar conseguiu fugir. Os policiais encontraram quase R$1 milhão em notas falsificadas. Segundo a PF, Lindomar fazia parte de uma organização criminosa, responsável por adquirir a cocaína em países como Bolívia, Paraguai e Colômbia. A droga era enviada para a Europa, escondida em navios que partiam de portos brasileiros. Caminhando para o Brasil e saindo por aqui num container é mais um entre milhares de containers de centenas de navios que vão para todos os lugares do mundo saindo do Brasil. Os casos de bullying aumentaram quase 70% no ano passado. Educadores acreditam que a proibição do uso do celular nas escolas pode ajudar, mas o diálogo ainda é a principal estratégia. O filho desta mulher, que prefere não ser identificada, foi vítima de bullying depois que comentou com os colegas de classe que ele tinha sido adotado. E ele falou que essa criança tinha atacado, falando que ele não tinha pai,
que ele não tinha mãe, que a família dele era uma família de mentira. Mesmo após fazer uma reclamação formal, nenhuma providência foi tomada e ela mudou o filho de escola. Quando uma criança sofre bullying, a primeira coisa, ela fica isolada. Ela tende a se isolar, ela tem uma tristeza muito grande, ela pode se fechar ou ela pode ficar mais agressiva. E esses outros comportamentos negativos começam a aparecer com mais frequência. Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que, em 2024, foram registradas 2.346 denúncias de bullying em instituições de ensino, um aumento de mais de 67% em comparação ao ano anterior. No estado de São Paulo, a alta foi ainda maior, 90%. Com a proibição do celular nas escolas, a expectativa é que os casos diminuam. Na rede estadual, a aposta tem sido o diálogo. Tem todo um departamento na Secretaria, que é o departamento de convivência, onde a gente fala de clima escolar, de antirracismo, de anti-bullying, e agora o celular vai entrar na pauta. Nessa escola, que faz parte de uma rede com unidades em São Paulo e Minas Gerais, o combate ao bullying começa na educação infantil. Nas salas de 2 e 3 anos de idade, as professoras estimulam que os alunos expressem as emoções a cada atividade. E aí eles colocam essas carinhas aqui no quadro. O objetivo é incentivar desde cedo que todos tenham segurança para dizer o que sentem. A professora pergunta e os alunos escolhem a carinha, triste ou feliz. Quantas carinhas felizes tem aqui? 2! 1, 2. E quantas tristes? 1. A atividade faz parte do protocolo que é aplicado até o ensino médio, que inclui rodas de conversas e notificações em caso de bullying. E essa proximidade família e escola é fundamental para que esses casos não aconteçam e, se aconteça, a gente tenha também essa informação quanto antes para que isso não se prolongue para a vida da criança, né? Um homem segue internado depois da briga entre torcedores do Sport e do Santa Cruz, no Recife. O governo de Pernambuco determinou estádios vazios pelos próximos 5 jogos. Quem presenciou as cenas de brutalidade ficou com medo. A gente não tinha para onde escapar, porque eu nunca vi cena de barbárie como assisti dessa vez. Infelizmente, a segurança do estádio está falhando bastante. Segundo a polícia, os 32 torcedores detidos no sábado seguem presos. 13 foram autuados em flagrante, incluindo o presidente de uma torcida organizada do esporte. Um homem já havia sido detido por ter envolvimento com o ataque ao ônibus do time do Fortaleza em fevereiro do ano passado. Identificando as imagens, vai chegar a cada uma dessas pessoas, e sejam elas de que torcida for, sejam elas também vítimas de crime, se elas forem autoras, elas serão indiciadas. Entre as medidas tomadas pelo governo do estado está a proibição de torcedores nos próximos 5 jogos do Santa Cruz e do Sport. O governo ainda estuda adotar torcida única nos clássicos e usar biometria facial nos estádios. Com isso você tem certeza de quem está dentro do estádio. Com isso, você impede que pessoas procuradas entrem no estádio. Uma reunião entre o Ministério Público, a Secretaria de Defesa Social e representantes dos 3 principais clubes do Recife tenta definir outras estratégias de segurança. Eu sempre defendi e defendo torcida única. É a única maneira de eliminar esse confronto de rua. Não haverá interferência no campeonato em si. Todos os jogos estão mantidos, apenas sem torcida. Em Salvador, um homem que dirigia bêbado foi preso em flagrante após bater de frente com uma moto numa rodovia federal. O vídeo mostra um carro na contramão da BR-324. Um motociclista que seguia no sentido correto não consegue desviar. Roberto Campos, de 68 anos, pilotava a moto e morreu na hora. O cara pegou o carro embriagado, sem habilitação, na contramão, em plena BR. Isso é um assassinato. O motorista do carro não tinha habilitação e dirigiu por 10 quilômetros na contramão. A polícia constatou que ele estava embriagado. Martins dos Santos Silva, de 55 anos, foi preso em flagrante. Ele não conseguiu fazer o teste de etilômetro, porém os policiais conseguiram fazer o termo de constatação, onde conseguiram alencar todas as características ali que indicavam que ele havia consumido bebida alcoólica. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostra que no ano passado, mais de 3.200 pessoas foram flagradas dirigindo embriagadas nas rodovias da Bahia. Alta de 4,5% em relação ao ano anterior.
Em todo o país, foram mais de 43.600 infrações desse tipo em estradas federais. Dirigir sob efeito de álcool é infração gravíssima, com multa de R$ 2.934 e suspensão da carteira por 1 ano. O motociclista que morreu no acidente era fiscal da prefeitura e voltava do trabalho quando tudo aconteceu. Parentes, amigos e personalidades da política se despediram hoje do ex-governador de Minas Gerais, Nilton Cardoso. O corpo de Nilton Cardoso foi velado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, e à tarde seguiu para Contagem, na região metropolitana, para a cerimônia restrita à família de cremação. O ex-governador morreu na madrugada de domingo. Ele estava internado desde o mês passado para tratar um câncer. A causa da morte, segundo parentes, foi falência múltipla de órgãos. Nilton Cardoso participou da fundação do partido MDB, em oposição à ditadura militar. Governou Minas Gerais entre 1987 e 1991. Foi deputado federal e prefeito da cidade de Contagem. Ele tinha 86 anos e deixa 4 filhos. O presidente americano Donald Trump anunciou a suspensão por 1 mês das tarifas comerciais impostas ao México e ao Canadá. Foi uma boa conversação. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum disse que a medida foi definida depois de uma conversa com Donald Trump. O governo mexicano se comprometeu a enviar 10 mil soldados à fronteira para conter a imigração ilegal e o tráfico de drogas, fatores que originaram a imposição de tarifas sobre produtos mexicanos. A sobretaxa que iria impor ao Canadá também foi adiada por pelo menos 30 dias. Trump disse que o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau se comprometeu a combater o tráfico de fentanil e a imigração ilegal. Mas a aplicação de tarifas à China continua. Ontem, Pequim anunciou que vai contestar a medida na Organização Mundial do Comércio. Outra promessa de campanha de Donald Trump que começa a ser implementada é o corte de despesas. As medidas são coordenadas pelo Departamento de Eficiência Governamental, chefiado pelo bilionário Elon Musk. E o primeiro alvo foi a Agência de Ajuda Humanitária dos Estados Unidos. A sede da USAID aqui em Washington foi fechada e os funcionários instruídos a não vir trabalhar. No ano passado, a agência americana foi responsável por 42% da ajuda humanitária das Nações Unidas em todo o mundo. A ONU expressou preocupação com o impacto da medida. Enquanto assinava novas ordens executivas, Trump disse que Elon Musk não vai fazer nada sem a aprovação do governo. Em viagem a El Salvador, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que as ações humanitárias devem continuar, mas precisam estar alinhadas com a política externa americana. Ontem, o secretário de Estado esteve no Panamá, onde se reuniu com o presidente José Raul Mulino. Após o encontro, o governo panamenho anunciou que não renovará um acordo comercial com a China para a nova Rota da Seda. Rubio considera que esse é um grande passo para um canal do Panamá livre. A decisão vem depois de o governo americano afirmar que havia influência da China na região. No mundo, a reação dos mercados foi imediata às tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. As bolsas asiáticas e europeias desabaram. O dólar americano se fortaleceu no começo do dia. Já o canadense caiu ao menor nível em mais de 20 anos. O peso mexicano atingiu a cotação mais baixa em quase 3 anos. A bolsa do país não abriu nesta segunda, antecipando as comemorações do Dia da Constituição. No Brasil, o dólar subiu no meio do dia, mas fechou em baixa depois da notícia do acordo que adiou em 1 mês a aplicação das tarifas nos produtos mexicanos. A ameaça de uma possível guerra comercial também foi assunto entre os líderes europeus. O presidente americano Donald Trump já declarou que vai impor tarifas aos países da União Europeia em busca de um equilíbrio. Os Estados Unidos são o principal destino dos produtos produzidos no bloco, mas Trump já avisou que os europeus deveriam importar bem mais dos Estados Unidos do que fazem hoje. Os primeiros ministros da Polônia e da Alemanha adotaram cautela. O alemão Olaf Scholz disse que o aumento de tarifas é ruim para os dois lados. Schlecht für die USA, schlecht für Europa. A reunião de líderes do bloco teve até a presença do premier britânico Keir Starmer. É a primeira vez que o Reino Unido participa do encontro
para discutir defesa e segurança desde a saída do país da União Europeia. As negociações para a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas começaram hoje. Até a próxima quinta-feira deve ser anunciada uma nova lista de reféns que serão libertados. Michael aguarda ansioso por cada lista de nomes de reféns que serão libertados. Há 486 dias, ele só pensa num jeito de trazer o irmão de volta para casa. Os retratos de Or Levy estão na geladeira, no celular, por toda parte. Tento entender o que aconteceu com ele, onde ele está, se está saudável e vivo, desabafa. No dia do ataque terrorista, Or Levy estava com a mulher num festival de música próximo à faixa de Gaza. Ela foi morta no local. O israelense é um dos 33 reféns que devem ser libertados ainda durante a primeira fase do acordo. A segunda fase, que será iniciada em março, começou a ser discutida hoje. Os 3 reféns libertados no sábado seguem internados. 2 deles estão neste hospital perto de Tel Aviv. A família de Yarden Bibas se pronunciou pela primeira vez desde a libertação dele. A irmã deu detalhes do período em que o israelense ficou em cativeiro. A comida era racionada e praticamente não existia higiene. Ele perdeu muita massa muscular e quase não teve acesso à luz do sol, contou. A mulher de Yarden, Shiri, e os 2 filhos pequenos, Kfir e Ariel, seguem reféns na faixa de Gaza. O homem não viu os parentes durante o tempo em que permaneceu em poder do grupo terrorista Hamas. Nós voltamos agora a falar com Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Fara, hoje foi um dia simbólico para o Judiciário. Para os 3 poderes, né, Celso? O ano começa hoje aqui em Brasília. Na volta dos trabalhos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu a união entre os 3 poderes. Uma sessão solene para a abertura do ano legislativo. O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, estava acompanhado do novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que entregou uma mensagem enviada pelo presidente Lula. Reafirmamos nosso compromisso com a democracia, o respeito às instituições e a relação harmoniosa entre os poderes. Reafirmamos também o compromisso de promoção do desenvolvimento econômico com a inclusão social. A indústria e o agronegócio estão mais fortes. A produtividade aumentou e o desemprego caiu. Assuntos econômicos devem dominar o início dos trabalhos aqui no Congresso. Os parlamentares precisam, antes de mais nada, aprovar o orçamento da União de 2025, que não foi finalizado no ano passado. A oposição fala em discutir propostas para a redução da inflação e o governo pretende ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. Uma das prioridades é aprovarmos, avançarmos na isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Nesses 2 anos, junto com o Congresso, nós levamos a isenção do imposto de renda até quem ganha 2 salários mínimos, então pouco mais de R$3 mil hoje. O poder de compra do brasileiro está sendo achatado. Então, enquanto o governo não tiver consciência de que realmente ele precisa fazer um pacto com a responsabilidade fiscal e ter uma agenda econômica menos errática, nós não vamos encontrar soluções. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que os deputados pretendem debater pautas diversas. No que toca à Câmara dos Deputados, sempre, presidente Davi, sempre em sintonia com o Senado Federal, mantivemos todos a firme disposição de buscar o melhor para o país, sobretudo nas áreas que sabemos vitais para o nosso futuro: economia, trabalho, segurança, saúde, educação, entre outras. No discurso, Davi Alcolumbre disse que vai buscar o diálogo durante as discussões no Congresso. Vamos trabalhar para que o Congresso seja sempre um espaço de construção e diálogo. E é isso que vamos entregar. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Agora a gente volta a São Paulo. Celso Freitas. Obrigado, Fara.
Fevereiro começou com muita chuva no Brasil. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais são os destaques da semana para o tempo? Vamos lá, Cris. A chuva diminui nas regiões centro-oeste e sudeste, enquanto as pancadas continuam fortes no norte do país. Boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. Nesta terça, a circulação de ventos ainda forma nuvens de chuva sobre vários estados. Amanhã tem alerta para temporais nas capitais Curitiba, Manaus e Natal. É alto risco de alagamentos. À tarde, máximas entre os 25 e os 31 graus. Em São Paulo, a quantidade de água diminui e as temperaturas sobem ao longo da semana. As pancadas isoladas seguem à tarde. Na quinta, os termômetros marcam até 32 graus. Hoje, cidades do interior paulista registraram os maiores volumes de chuva no Brasil. Neste momento, as imagens de satélite mostram ainda muita instabilidade sobre o estado de São Paulo. Amanhã, o ar quente e úmido espalha chuva sobre todas as regiões. No Nordeste, o encontro dos ventos dos dois hemisférios vai favorecer a formação de nuvens carregadas. Esse fenômeno, representado por essa escadinha, é conhecido como Zona de Convergência Intertropical, a ZECIT, e ele reforça os temporais no Maranhão e no Piauí. No giro de temperaturas, faz até 38 graus em Porto Alegre, 37 no Rio de Janeiro, 28 em Brasília, 33 em Teresina e até 30 em Belém. Tempo delivery. O Luiz é de Timbó, Santa Catarina. Boa noite, Luiz. Terça e quarta, com previsão de chuva forte a qualquer hora. O tempo continua abafado, com temperaturas entre os 27 e os 29 graus. Na quinta, os volumes diminuem e esquenta até os 32. A Clarice quer saber se vai chover amanhã em Americana, interior de São Paulo. Oi, Clarice. Chove a semana toda. Até quarta, temporais. A partir de quinta, a chuva diminui e as temperaturas sobem. Peça Tempo Delivery pelas redes sociais. Poste sua mensagem com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Os ministros da segunda turma do STF formaram maioria para manter a decisão que restabeleceu a condenação dos 4 réus no caso da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. A Justiça do Estado havia cancelado o júri de 2021. Os envolvidos já cumprem pena em presídios gaúchos. Os Ministérios do Turismo e da Educação assinaram parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. O objetivo é dar a professores 15% de desconto em reservas de estabelecimentos ligados à instituição. O benefício é válido para os profissionais da rede básica de ensino e faz parte do projeto de valorização de docentes do governo federal. Assaltantes usaram explosivos numa tentativa de roubo ao cofre de um posto de gasolina no Rio de Janeiro. Os criminosos armados e encapuzados renderam os funcionários. Apesar da destruição, o cofre não abriu e os ladrões fugiram sem levar nada. Ninguém foi preso. A Paloma Totti está de volta com a gente e traz as informações sobre o primeiro treino de Neymar com os novos companheiros do Santos. E aí, Paloma, como é que foi? Vamos lá, Neymar treinou com jogadores que não participaram do Clássico no sábado contra o São Paulo e já marcou até um golaço. Para mostrar que não está voando só em campo, o craque chegou de uma maneira bem diferente ao centro de treinamento. Neymar não chegou de carro importado, como é normal em qualquer clube grande. Ele veio de helicóptero e pousou no meio do gramado. O jogador foi recepcionado pelos colegas e funcionários, que pelo jeito também são fãs do craque. Seja bem-vindo de volta. É nóis, estamos juntos. Se Neymar voltou ao Brasil para ser bem tratado, este objetivo foi alcançado. O camisa 10 entrou num mar de abraços no centro de treinamento. A presença de Neymar gerou uma curiosidade muito grande. O primeiro treino dele foi fechado para a imprensa e torcida. Mas aqui, ó, do lado de fora do centro de treinamento, estes buracos viraram escada para quem queria ver o ídolo de perto.
A volta de Neymar levou o Christian a se arriscar para ver além dos 3 metros deste murão. E ele gostou do que viu. Tá filé, tá craque ainda, continua, tá louco, ele tá muito bem fisicamente e é isso, o cara tá monstro ainda. O amigo dele fez até vídeo. Meu ídolo, claro, o cara, craque, o melhor do mundo pra mim, joga muito. O craque santista treinou junto da nova promessa da Vila, Robson Júnior, filho de Robinho. Pelo jeito, os torcedores têm razão. Não vai ser fácil segurar o ídolo santista, porque já fez até golaço nesta segunda-feira. Depois da chegada de Neymar e a vitória no clássico de sábado contra o São Paulo por 3-1, o clima já é outro em Santos, que inspira até artistas. Uma obra homenageando quem já faz arte nos gramados. Ele é diferenciado. Ele com os pés e eu com as mãos e tudo se encaixa. A belinha deu certo. Deu certo. O grafite fica ao lado da Vila Belmiro e deve virar ponto de fotos para quem for ver a reestreia de Neymar na quarta-feira. O atacante vai entrar em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no dia em que completará 33 anos. A Record mostra a partida com exclusividade na TV aberta a partir das 9h30 da noite. Imperdível. Morreu hoje, aos 83 anos, o ex-jogador Lima. Ele foi bicampeão mundial com Santos de Pelé e um dos primeiros técnicos de Neymar nas categorias de base. Antônio de Lima dos Santos, o Lima, jogou 10 anos pelo time da Vila Belmiro. Por atuar em diversas posições, ganhou o apelido de Coringa. Ele fez parte do time de Pelé, que foi bicampeão mundial. Depois de parar de jogar, Lima virou técnico da base do Santos e foi um dos primeiros treinadores de Neymar. Nas redes sociais, Neymar fez questão de homenagear e agradecer o antigo técnico. Lima estava internado havia 3 semanas num hospital em Santos, tratando uma doença renal. Palmeiras e São Paulo apresentaram novos reforços para a temporada. O meio-campo Emiliano Martínez já jogou pela seleção do Uruguai e estava no futebol dinamarquês. O atleta já se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira para jogar o clássico. Eu, sinceramente, me sinto bem preparado fisicamente. Estou sentindo bem nos treinos e eu acho que já estou preparado para se me precisar para o jogo contra a Corinthians, já estou pronto. Já o São Paulo trouxe o lateral direito português Cédric Soares. O novo camisa 6 disse que o contrato de apenas 3 meses não é um problema. Eu sei que vai depender do meu trabalho, vai depender do que acontece dentro do campo, mas isso é encarar semana a semana. E o Noroeste demitiu o técnico Paulo Comelli depois da derrota para o Corinthians. Eu fico por aqui. Cris, Celso. Obrigada, Paloma. Valeu, Paloma. Essas foram as notícias desta edição e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem o último episódio da primeira temporada da série Reis. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.